saudar a todos os amados com a paz do Senhor Jesus e agradecer a vossa atenção, a vossa presença desse lado das câmaras para mais um estudo bíblico. E antes de iniciarmos, antes de lermos a palavra do Senhor, gostaríamos de ter uma palavra breve de oração convosco. Senhor nosso Deus, te agradecemos a oportunidade de mais uma vez nos podermos debruçar sobre a tua palavra. E tu disseste: aprendei de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Te agradecemos o privilégio de podermos aprender da tua palavra, de nos expormos à tua palavra, Senhor, e de meditarmos nela. Abençoa cada amado irmão, cada amada irmã, Senhor, onde estiverem, nos seus lares, a escutarem a tua palavra, que tu nos possas, pelo teu Espírito, nos alimentar neste dia, para a tua glória e para a tua honra. E mais uma vez, te pedimos que a tua palavra não volte para ti vazia, como tu prometeste, que ela possa prosperar para aquilo que a tens enviado, para a nossa edificação e consolidação da nossa fé. Assim nós oramos, pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Com toda a reverência, gostaríamos de abrir com os amados Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, e estaremos falando sobre a fé como substância divina. A fé como substância divina. Eu irei ler este versículo em duas versões. Na primeira, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova ou a substância de que existem coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, verso 1. Outra versão diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. E estamos falando de fé, assunto por demais conhecido, falado, ensinado, pregado nos púlpitos, nas igrejas, nas escolas bíblicas, e creio eu que não estaremos falando de nada novo, senão recordar, fazer lembrar do que nós já sabemos sobre este tema. Dizer que a única vez que esta palavra, a palavra fé, é mencionada no Antigo Testamento, não estamos dizendo que o Antigo Testamento não mostra fé ou não prova algo acerca da fé, ou que não fala de fé. Eu estou a falar da palavra fé. A palavra fé, no Antigo Testamento, vem mencionada no livro de Abacuque, que eu gostaria de ler com os irmãos essa passagem. No livro de Abacuque, no capítulo 2, e no verso 4, diz a palavra do Senhor assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque capítulo 2, verso 4, diz que o justo pela sua fé viverá. A palavra é essa que foi várias vezes repetida no Novo Testamento, especialmente por Paulo, mas também em Hebreus. Essa palavra foi repetida, essa frase: o justo viverá pela sua fé. Uma das bases da reforma protestante de Martinho de Lutero foram essas palavras. Quando era forçoso
tentar fazer compreender às pessoas que elas só seriam salvas pelas obras, que as obras é que as salvariam. Ao ler as Escrituras Sagradas, Martinho Lutero deparou com esta palavra: mas o justo viverá pela fé. Então, ele entendeu, ele compreendeu, e isso fez grande diferença na mensagem que ele passou a pregar. O justo vive pela fé. Paulo, escrevendo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que pela fé, nós somos salvos pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela fé. Abacuque está dizendo, e eu gostaria de mencionar o contexto em que Abacuque fala estas palavras: mas o justo pela sua fé viverá. É interessante verificar que o contexto deste versículo é acerca do exercício da fé. O exercício da fé em situações de ansiedade, em situações de dúvida, em situações em que está demorando a resposta de Deus. A resposta de Deus está demorando a acontecer. O povo está orando, mas a resposta não vem. É quando Abacuque tem da parte de Deus esta revelação. Está no contexto da demora do que nós pedimos, da demora da realização de uma visão de Deus na nossa vida, na vida do povo de Deus, neste contexto de Abacuque. Então, no capítulo 2 ainda, no verso 2, diz assim: então o Senhor me repreendeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que passa correndo a possa ler. Versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, é o versículo 3, se tardar, ainda que pareça demorar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, quando Deus leva Abacuque a essa palavra que está no versículo 4, mas o justo viverá da sua fé, viverá da sua fé. Em momentos em que há demora, no momento em que parece que não está acontecendo o que nós desejamos que aconteça, em que a nossa oração, a resposta às nossas orações demoram, é neste contexto que Deus está falando: o justo viverá da fé. Haverá uma substância, porque não é viver com fé, mas é viver da fé. Haverá uma substância que nos conservará fiéis, haverá uma substância que nos conservará firmes, haverá uma substância que nos conservará na presença de Deus em meio ao atraso de algumas respostas para a nossa vida. Essa substância é a fé. Por isso, estamos tendo como tema neste estudo a substância divina, e vamos entender porque que ela é uma substância divina. Eu disse no início que é a única vez que a palavra fé, ainda que subentendidamente a fé está no Antigo Testamento, a palavra de Deus no seu Antigo Testamento está repleta de atos de fé. O pai da fé, conhecido pai da fé, é um dos patriarcas do Antigo Testamento, Abraão. Ele é o pai da fé. Mas a palavra fé, a única vez que é mencionada é aqui em Abacuque. Pelo contrário, no Novo Testamento ela é 249 vezes mencionada, 249 vezes mencionada no Novo Testamento,
e só no livro de Romanos, que é o livro que acerca deste assunto mais fala, mais aborda este assunto da fé, só no livro de Romanos está mencionada a fé, está mencionada 40 vezes. O amado irmão, se quiser saber sobre fé de uma maneira resumida, mas profunda, num livro só da Bíblia, basta ler o livro de Romanos e vai encontrar a fé mencionada cerca de 40 vezes. Gostaria de mencionar ainda a carta de Coríntios, a primeira carta de Coríntios, no seu capítulo 13, quando ele termina falando do amor, ele termina com mencionando a fé. E ele diz assim, em Coríntios capítulo 13, e no último verso do capítulo, verso 13, Paulo diz assim: mas agora permanecem estes três. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. A fé é inseparável. A fé é inseparável da esperança e do amor. Depois, na segunda parte deste estudo, nós estaremos abordando esta questão tão profunda sobre a fé, o porquê da fé estar ligada à esperança e ao amor também. Permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé é contrária à dúvida. Onde há dúvida, a fé vem para dar certeza. Onde nós duvidamos, a fé é a substância que traz certeza no meio da dúvida. Principalmente quando nós duvidamos de algo relacionado à vida, de algo relacionado a Deus, de algo relacionado à sua palavra, de algo relacionado às promessas de Deus para a nossa vida. Onde houver dúvida, a fé é antagónica à dúvida, a fé é contrária à dúvida. A fé vem trazer certeza. Por isso, quando Hebreus escreve sobre a fé, ele diz que é a prova das coisas, é a substância das coisas que nós não vemos. Tiago, no seu capítulo 1 de Tiago, gostaria de ler estes versículos com os amados irmãos. No capítulo 1 de Tiago, e o verso 6 e o verso 7. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: peça, porém, com fé. Deus está revelando a Tiago que quando chegamos à sua presença, quando estamos em sua presença, estamos pedindo algo a Deus, devemos fazê-lo com fé. Aqui está falando de sabedoria, mas é acerca da nossa relação com Deus, de tudo acerca da nossa relação com Deus. Quando nos aproximamos dele, Hebreus 11:6 diz que devemos nos aproximar dele crendo que ele existe. Crendo que ele existe, precisamos ter fé, precisamos exercer essa fé, crendo que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Tiago diz: peça com fé, não duvidando. Aqui está a questão da fé, vem para tirar a nossa dúvida. Não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, levada e agitada pelo vento. Verso 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Afinal, Paulo diz que o que não é por fé é pecado, é erro. Não agindo por fé, não pedindo por fé, não crendo em fé que Deus é poderoso
para operar, para fazer o que lhe pedimos, é uma transgressão, é um erro no nosso alvo, no alvo ou nos alvos da nossa crença. Com maior profundidade ainda, Tiago, no capítulo 2, capítulo a seguir, capítulo 2, ele deixa claro, a partir do verso 14 do capítulo 2, ele deixa claro que a fé é acompanhada com obras, e sem obras a fé é morta. A fé sempre é operante, não existe uma fé passiva. Nós cremos e operamos com base nessa crença. É necessário que aquele que chega a Deus, o aproximar a Deus, é uma ação. Precisa ser feita com fé, precisa ser feita com crença e acreditarmos que Deus é poderoso para operar no que lhe pedimos. A fé é sempre operante. Tiago diz assim no verso 14 do capítulo 2: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Aqui salvá-lo não é questão de salvação da sua alma, mas é socorrê-lo, é ajudá-lo. E se o amado ou a irmã, irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aqui Tiago está levantando uma questão fundamental da convivência cristã, da comunhão cristã, está levantando uma questão fundamental na nossa relação interpessoal, uma questão fundamental e vital na comunhão da igreja, no relacionamento entre os crentes. Ele está falando de fé no sentido de que ela é morta se não for acompanhada por obras. A fé se manifesta de uma forma prática. A fé sempre é operante. Ela é morta em si mesma. Diz a palavra de Deus neste contexto, Tiago, que ela é morta em si mesma se não for acompanhada por obras. Significa que a fé não pode estar só. A companheira da fé é a obra. A companheira da fé são as obras. Fé com obras e obras de fé. Tudo que não é de fé, diz Romanos 14, 23, tudo que não é de fé é pecado. Verso 17 de Tiago, ainda no capítulo 2, no verso 17, Tiago diz assim, verso 2, capítulo 2, verso 17, Tiago diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Tiago está se referindo é que, diante de Deus, fé sem obras é morta. A fé sem obras. Mas da mesma maneira, não podemos ter obras em Deus sem fé. Porque a palavra de Deus está a dizer tudo o que é sem fé é pecado. Nós nos movemos, nós existimos, nós falamos em fé, através da fé, crendo que Deus é poderoso e que Deus está pronto
a nos ouvir quando falamos com Ele. Deus está pronto a confirmar nossas palavras quando falamos em seu nome. Que Deus está pronto a confirmar nossas palavras quando agimos, e nossas ações, quando falamos e agimos em seu nome. E ao fazer isso, e ao falar isso, devemos crer que Deus existe, que Deus é galardoador dos que o buscam. Eu leio ainda: a fé, acima do crer, acreditar é crer que Deus existe, é crer que Ele é poderoso para operar. Não devemos crer só como a Bíblia diz que os demónios também creem. Não devemos crer como os demónios. A nossa fé é na operação dos propósitos de Deus, a operação da vontade de Deus, contrária àquilo que os demónios fazem. Eles operam contra Deus, contra a sua vontade. Verso 19, ainda de Tiago, o verso 19 diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Tirando o estremecer, que diferenças existem entre o nosso crer e o crer dos demónios? O que eu falei, os demónios creem para operar contra a vontade de Deus. Nós cremos operando na vontade e nos propósitos de Deus. Cremos em obediência à vontade de Deus. Mas, ó homem, não queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ainda Tiago, nós estaremos meditando várias passagens, versículos da Epístola de Tiago. Tiago fala de Abraão, no capítulo 2, e a partir do verso 21, ele diz assim, a partir do verso 21, porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Tiago levanta uma questão muito importante acerca da fé. E quando nós falamos que Abraão é o pai da fé, por quê? Abraão recebe da parte de Deus um recado com certeza contra tudo o que ele imaginava, que era dele subir aquele monte para oferecer o seu filho em holocausto, filho da promessa em holocausto. Ele sobe o monte para oferecer Isaque. Ele crê em que é que Abraão crê? A palavra de Deus diz em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, de Hebreus, no verso 19, a Bíblia diz assim: Abraão julgou que Deus, a fé de Abraão, pensou que Deus considerou, em outra versão diz, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Quando nós lemos esta passagem de Abraão em Gênesis, nós nunca vamos conseguir entender o que levou Abraão a agir daquela maneira, em levar o seu filho até o monte para o sacrificar. Qual era o sentimento de Abraão? Aqui em Hebreus é quando nós percebemos que Abraão leva Isaque confiado, considerando que Deus era poderoso para que, se chegasse ao momento de ele ter que matar o seu filho, que Deus era poderoso para o ressuscitar. Por quê? Porque
Porque Abraão acreditava que quando Deus disse em Isaac, nesse teu filho Isaac, será daí que eu vou suscitar a tua descendência e um povo para mim, Abraão tinha confiança de que era em Isaac, não era em mais ninguém. Então, quando Deus disse, vai oferecer o teu filho, ele foi e ia matar o seu filho, ia oferecer o seu filho. Ele levantou o cajado, levantou o cutelo, quer dizer, para imolar o seu filho. Que sentimento tinha Abraão? Qual era essa substância em que ele se fundamentava? Qual era a substância em que ele se fundamentava? Ele cria, acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E ele, diz a Bíblia, que ele, por causa disso, ele recobrou o seu filho. Tiago agora está falando de Abraão. Em Tiago, capítulo 2, como fiz já referência, e a partir do verso 21, ele diz assim, Tiago diz assim, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Estamos falando sobre fé sem obras é morta. E as obras que os filhos de Deus fazem devem ser obras motivadas e impulsionadas pela fé, feitas em fé, feitas pela fé. Abraão, diz a palavra de Deus, que ele foi justificado pela sua obra. Ele creu e operou. Ele creu, levou o seu filho para ser imolado conforme Deus o pedia. E diz assim, no verso 22, vês que a fé cooperou. Eu quero que os irmãos registrem esta palavra quando estamos a falar de fé e obras. Diz a palavra de Deus, Tiago diz que a fé cooperou com as suas obras. Abraão operou em fé. Deus está falando acerca disto conosco, com o seu povo, com a sua igreja. Obras motivadas, obras de fé. A fé, diz a palavra de Deus, cooperou com a obra de Abraão. Verso 22. A fé cooperou com a sua obra. E pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Com certeza, quando nós operamos em fé, Deus confirma essas obras. Deus faz com que essas obras sejam confirmadas. E elas sendo confirmadas, a nossa fé é aperfeiçoada. Tu queres aperfeiçoar a fé? Jesus tinha, em algumas vezes, tinha esse diálogo com os seus discípulos, acerca deles pensarem sempre que tinham pouca fé e pediam, Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus várias vezes disse para eles, homens de pouca fé, até quando é que eu estarei convosco? Este diálogo de Jesus com os discípulos acerca de fé, acerca de fé fraca e homens de pouca fé. A questão é que eles não estavam operando a fé que já tinham. E se nós não operamos a fé que temos, a fé não é aperfeiçoada. E podemos perceber em certo momento que falta fé. Não temos fé. Não porque ela não exista, só que ela não está sendo aperfeiçoada por falta de operarmos, por falta de obras nessa fé. Há alguém que está doente? Ora por essa pessoa. Há alguém que está aflita com falta de alguma coisa? Opera a tua fé resolvendo esse assunto.
chega até essa pessoa, trata com ela acerca da sua necessidade, dá o que ela precisa, move-te, porque tu tens fé, tu precisas te mover em obras para que essa fé não morra, não esmoreça, mas ela seja aperfeiçoada. Os discípulos estavam à espera que Jesus tratasse de tudo. Os irmãos lembram-se, quando estão no barco, aquela tempestade se levanta, foi mais uma vez em que Jesus chama a atenção de Deus acerca da fé. Jesus estava dizendo, vocês poderiam ter exercido, vocês poderiam ter operado em fé acerca da tempestade. Precisamos entender o que Tiago está, se entendermos o que Tiago está dizendo, nós perceberemos claramente essa verdade. Eu vou repetir de novo o verso 22 de Tiago, capítulo 2. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E por causa disso se cumpriu a Escritura que diz que Abraão creu em Deus, Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi imputado, lhe foi considerado para justiça e foi chamado amigo de Deus. Queremos ser amigos de Deus. Jesus disse isso para os seus discípulos: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vocês sabem o que eu faço. Nós sabemos o que ele faz. Nós sabemos o que Deus faz. Então, exercendo fé nisso e operando nisso, a nossa fé será aperfeiçoada e com certeza seremos amigos de Deus. Romanos capítulo 4, verso 1 e 2 e 3. Que diremos, pois, diz no verso 1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? E é interessante Paulo falar acerca de Abraão como nosso pai na carne. Ele diz isso para nos chamar a atenção que Abraão não era um sobrenatural, Abraão não era um fantasma, Abraão não era um anjo, Abraão era um homem como nós somos, como a Bíblia fala, como Tiago fala no capítulo 5, acerca de Elias, não é? Sendo um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e Deus respondeu à sua oração. Aqui é um Abraão de carne, é um homem como nós. E diz assim a palavra de Deus: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. É claro que a palavra de Deus está dizendo que qualquer tipo de obra, se não for feita em fé, se não for feita por fé, é vã. Por isso essas palavras de Paulo em Romanos que já lemos, toda a obra sem fé, o que fazemos sem fé é pecado. A fé nos propósitos e vontade de Deus, crer nos propósitos e na vontade de Deus. João, capítulo 14 e versos 13 e 14 diz assim: farei tudo o que pedirdes em meu nome. Se pedirdes qualquer coisa em meu nome, crendo, eu o farei. Promessa de Jesus para nós. Vou ler em 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. Se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se nos ouve, sabemos que já alcançamos os pedidos
que lhe fizermos. Sempre que Jesus elogiou a fé de alguém, foi porque agiram ou falaram sobre a sua vontade. Jesus elogiou várias vezes a fé de pessoas que chegaram a ele. Sempre que elogiou essa fé, se nós analisarmos no contexto da vontade de Deus, essa fé foi elogiada porque as pessoas agiam segundo uma vontade de Deus, segundo uma vontade inspirada muitas vezes. Muitas vezes eles não entendiam quando agiam, eles não estavam entendendo qual seria a resposta de Jesus para eles, mas eles agiam e Jesus confirmava que aquela ação deles era conforme a sua vontade. Conhecer a vontade de Deus. Quando falamos de fé, precisamos falar sobre conhecer a vontade de Deus. Quanto mais nós conhecermos a vontade de Deus, mais em fé podemos praticar obras. Mais em fé, ou seja, quando conhecemos a vontade de Deus, nós podemos praticar obras em fé, crendo que seremos respondidos, que as nossas orações serão respondidas pelo Senhor. Diz assim a palavra de Deus, e eu vou ler uma passagem que está em Mateus, no capítulo 15 de Mateus, uma passagem muito conhecida. Os irmãos conhecem este encontro que houve entre Jesus e a mulher Sirofenícia. Ela veio para que Jesus operasse, para que Jesus orasse pela sua filha, e Jesus disse assim, pela sua empregada, Jesus disse assim, quando ela pediu ao Senhor, Jesus respondeu: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Conhecemos esta passagem, qual era o contexto das palavras de Jesus, sendo esta mulher quem era, não era judia. Jesus está fazendo está dando a entender claramente que ele veio para os judeus e não para os gentios, mas a mulher, quando insiste, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A mulher se aproxima de Jesus com fé, mas ela pede algo que está de acordo com a vontade de Deus. A quebra das barreiras é a vontade de Deus. A acepção de pessoas. A acepção de pessoas não vem de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então, a sua fé foi exercitada nas palavras de Jesus e ela exerceu essa fé e a resposta veio para a sua filha e a Bíblia diz que ela foi sarada. Jesus reconheceu que ela possuía fé, que ela possuía confiança em Deus. Essa confiança estava centralizada na vontade de Deus. O seu pedido, o seu desejo estavam em conformidade com o propósito, em conformidade com uma vontade de Deus. Estavam na perfeita vontade de Deus. Então Deus coloca fé no coração para ela crer e ter certeza de que o que estava dizendo
ao Senhor, o que estava pedindo ao Senhor, ela iria receber. Isto é espiritual. Isto é algo que vem da parte de Deus no nosso coração. Eu quero ler ainda uma passagem, quase para terminar, uma passagem em Mateus capítulo 8, que fala do centurião romano e que Jesus disse, nem mesmo em Israel. Agora é bom perceber estas palavras de Jesus. Quando ele fala com a mulher fenícia, ele diz que eu vim para os judeus. Eu vim para os judeus. E ele encontra fé nesta mulher. Agora é o segundo caso. Jesus encontra fé num gentio, um centurião romano. E ele agora, Jesus diz estas palavras, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, verso 8. E esse centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu servo há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e ao outro eu digo vem e ele vem, e ao meu empregado faz isto e ele o faz. É maravilhoso, diz a palavra de Deus, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto. Amados irmãos, Jesus ainda hoje, ele deseja muito se maravilhar com o seu povo, se maravilhar com os seus filhos. Ainda seremos capazes de maravilhar o Senhor com um ato de crença, com um ato de fé, quando nos aproximamos a Ele, crendo e conhecendo, crendo que Ele existe, mas fundamentalmente conhecendo a sua vontade, conhecendo os seus propósitos. Maravilhou-se Jesus, Mateus capítulo 8, verso 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E eu termino com o exemplo maravilhoso de amigos, de 4 amigos que levam alguém à presença de Jesus com uma necessidade, paralítico, para que Jesus tocasse, para que Jesus fizesse alguma coisa por ele. Os amigos levaram aquele homem à presença de Jesus. E diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 2, verso 5 e verso 11, e Jesus recebeu aquele homem que foi descido do telhado para frente dele, e Jesus disse, Jesus vendo a fé deles, em Mateus, no capítulo 9, verso 2, no mesmo episódio, Mateus refere este episódio com estas palavras, vendo Jesus tão grande fé. E agora em Marcos capítulo 2, verso 5 e verso 11, diz assim a palavra de Deus, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Uma fé demonstrada e fundamentada na vontade de Deus. Vejam a vontade de Deus cumprida, realizada na obra daqueles amigos. Jesus olhou para a sua fé, Jesus atendeu a sua fé, porque Jesus olhou para as suas obras. Jesus, quando olhou para aqueles homens levando o seu amigo, descendo naquela casa e entregando para que Jesus fizesse alguma coisa, amados, isso é uma obra.
Poderiam ter deixado o amigo em casa, paralítico como estava. Poderiam não ter ligado ao seu amigo, ou não ter dado importância. Podiam ter deixado onde ele estava, mas a obra destes amigos foi uma obra que Jesus reconheceu, que foi movida na crença que eles tinham que alguma coisa era possível acontecer para o seu amigo. E Jesus operou, como nós vimos. O nosso desejo, a nossa oração para o povo de Deus é que ainda hoje vamos maravilhar o Senhor com obras que demonstram que cremos nele. Devemos operar nessa fé. Que Deus ricamente vos possa abençoar. E vamos terminar a primeira parte deste estudo com uma breve palavra de oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua maravilhosa palavra. Te agradecemos, Senhor, por esta substância divina que tu tens colocado como semente. Como semente, Senhor, como uma semente, como um grão de mostarda em cada um de nós. Que, ó Pai, quando ela está firmada na tua vontade, firmada nos teus propósitos, fundamentada, Senhor, na tua perfeita, na tua boa e agradável vontade, ela, Senhor, operará para a glória do teu nome, Senhor. E tu estenderás a tua mão e farás a tua obra nas nossas vidas. Dá-nos, Senhor, esta confiança e ajuda-nos, Pai, a conhecermos a tua vontade. Para a glória do teu nome, nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém.